Boa tarde. Vocês são primeira vez? Não, né? Nessa tarde nós vamos fazer uma leitura de harmonização do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Número 107. Joio. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Jesus, Mateus, capítulo 13, versículo 30. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. O Mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. E, nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. O campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge ameaçando o serviço. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho e os propósitos inferiores se transubstanciam. O homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades ternas que falem ao coração. Entretanto, se chega a época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, faz-se então necessária a eliminação do joio em molhos. A colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem o seu dia, a sua estação. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Nesse instante, vemos a individualidade ou o povo a se agitarem através de aflições e hecatombes diversas, em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras de naufrágio inexorável. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis. E em vista do joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. Já devidamente harmonizados com essa lição, te pedimos, Mestre, nessa tarde, o amparo de que necessitamos, todos nós aqui presentes, para melhor compreensão e absorção dos trabalhos dessa tarde. Pedimos o amparo para nossa irmã Mônica, para que ela possa passar a mensagem que estudou da melhor forma possível, para que possamos entender e praticar bem a nossa doutrina e os teus ensinamentos, Mestre. Graças a Deus.
Boa tarde. Boa tarde. Hoje a gente vai falar do Evangelho do Evangelho no Lar. Né? Aí aqui tem uma mensagem de André Luiz, da Agenda Cristã. A proteção da esfera superior é inegável para todos nós que ainda nos movimentamos na sombra. Ai de nós, todavia, se não procurarmos as bênçãos da luz. Então, é importante, né? A gente está sempre em sintonia com o mais alto, né? Para que eles consigam nos auxiliar. Eita. Ok. Eu trouxe aqui um trecho desse capítulo, do primeiro capítulo do Jesus no Lar, que é o culto cristão no lar. Então, esse trecho diz: assim também é o lar diante do mundo. Isso Jesus fazia o evangelho na casa de Pedro, então isso ele conversando com todos que estavam presentes. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem aperfeiçoar a madeira ao seu propósito, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? A gente tem que começar pequenininho para chegar no todo, né? Então, assim, só a gente trabalhando cada um, a gente consegue contribuir para o coletivo, né? Nos melhorando. Se nós não habituarmos a amar o irmão mais próximo, mais próximo, está digitado ali, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Então, não só é uma orientação, né, que a gente tem que começar em casa, que é nosso primeiro compromisso que a gente assume quando chega aqui. Então, assim, não adianta também a gente estar fazendo lá fora se a gente não faz dentro da nossa própria casa, né? É um exercício. E isso é para dizer que não é uma novidade, com a doutrina espírita, o culto do evangelho no lar. Quer dizer, Jesus, lá atrás, no início, na casa de Pedro, já fazia o evangelho. E aí a doutrina espírita só veio, assim, resgatar, né, trazer a importância do culto do evangelho no lar. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, peraí que eu marquei aqui, itens 4 e 5, ele diz, um instantinho, gente, é tanta marcação que tem no meu evangelho, reuniões espíritas. Onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Isso está em São Mateus, capítulo 18, versículo 20, disse Jesus. Aí os espíritos vêm nos esclarecer. Então, Jesus não quis dizer ali ao pé da letra que... Não, desculpe. Jesus não quer dizer que esteja reunido materialmente, mas nós temos que estar espiritualmente, em sentimento ali unidos. Isso é a intenção com a qual nós estamos reunidos, né? A intenção de ideias para o bem. E ele diz, pelas palavras acima, Jesus quis mostrar o efeito da união e da fraternidade. O que o atrai não é o maior número de pessoas, ou menor número de pessoas que se reúnem, pois em vez de 2 ou 3, poderia ter dito 10 ou 20, mas o sentimento de caridade que reciprocamente as anime. Então, o que vale, na verdade, não é a quantidade de pessoas reunidas, mas o sentimento pelo qual elas estão ali se reunindo, estão alinhadas para o bem, né, para estudar e aprender os ensinamentos do Cristo. Então ele diz, para isso os espíritos dizem, basta que haja 2. Contudo, se essas 2 pessoas oram cada uma por seu lado, embora se dirigindo ambas a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamento. Quer dizer, não adianta estar cada um em si, né? Pensando em si. Nós temos que estar junto, em sintonia.
E aí ele diz, se olham com prevenção, com ódio, inveja ou ciúme, as correntes fluídicas de seus sentimentos se repelem, em vez de se unirem num impulso comum de simpatia. Então, assim, a importância do Evangelho no Lar, e aqui a doutrina espírita reforça isso, né? Nos incentivando a nos reunirmos, efetivamente pensando no Cristo. Aí eu trouxe também, pensei, porque assim, tem várias obras do Chico, que ele psicografou de vários espíritos de escola que falam, né? Que falam sobre a importância do culto do lar. Então, peguei esse trechinho também, é do livro Luz no Lar, capítulo 1, Emmanuel. O culto do Evangelho no lar não é uma inovação, como eu acabei de falar, né? Não foi algo criado pelo Espiritismo, algo que não existia. É uma necessidade em toda parte onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensinamento do mestre vibre entre quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Aí a gente também vai aprendendo que mesmo as dificuldades e os percalços pelos quais a gente tem que passar faz parte e é para a nossa melhoria. E nos auxilia a gente fazendo isso, estudando, entendendo o porquê das coisas. Isso vai nos dando mais força e mais coragem para a gente passar pelo que a gente tem que passar, né? De uma melhor maneira, para a nossa melhoria, claro. Aí falando um pouquinho da família, né? Já que a gente está falando do culto no lar. Então aqui tem duas referências, o Livro dos Espíritos, questão 208. E aí Kardec perguntou para os espíritos: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? E eles responderam: ao contrário, bem grande influência exercem, conforme já dissemos. Os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa, tornando-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. E a pergunta 110 do livro Consolador, e aí quem nos traz a mensagem Emmanuel: qual é a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? E ele diz: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Então ele diz que só a família pode educar e só o lar pode edificar um homem. Então, eu estou trazendo isso porque, assim, para mostrar a importância também da gente estar envolvendo as crianças no culto do Evangelho no lar, né? Quanto mais cedo eles estiverem em contato com essa religiosidade e com a espiritualidade, mais fácil, ainda mais que eles pequenininhos, eles estão mais abertos, né, para isso. Então, assim, a gente como pais, avós, responsáveis, né, porque pode ser qualquer formação familiar, claro que ninguém vai obrigar ninguém a fazer um culto do Evangelho do lar, não é esse o objetivo, mas quando você já estrutura teu lar, né, traz as crianças já desde pequenininho assim, eles já vão se acostumando, né. E eu acho interessante porque eu participo da evangelização infantil, que a gente tem em parceria com os tarefeiros, aos sábados, e teve uma menina que ela falou, então eu acho assim, legal, porque é um relato, assim, são duas irmãs, elas fazem a evangelização e elas participam em casa com os pais do culto do evangelho no lar. E assim, elas conseguem o que elas linkar o que elas aprendem e levar para o evangelho do lar, fazer essa troca em casa. Assim, achei, como veio deles espontaneamente falar isso, eu achei bem interessante. Então, assim, porque é uma semente que a gente planta ali. A verdade é essa, né? Cada espírito tem a sua individualidade, tem a sua história. A gente sabe que não é porque é criança, ali tem um espírito de várias reencarnações, mas em criança é mais fácil da gente estar contribuindo com a evolução desse espírito. E é isso. E educando, né? Porque a função dos Sim, pais é justamente reestruturar aquele espírito isso. que nem sempre. Pelo exemplo, né? Pelo São exemplo. exemplo, isso é verdade, é uma grande verdade. Porque
no fundo é isso. Agora você me falou, eu vou até abrir, parece que eu me lembrei de uma história que aconteceu com o Haroldo Dutra. Diz que o Haroldo Dutra estava no trânsito, estava com o filho dele no carro. Não sei, talvez vocês já tenham escutado essa história. Ele contou. Aí, o cara, não sei se cortou ele, o que foi, ele já ia abrir o vidro para falar, reclamar com o rapaz. Aí o filho dele olhou para ele e falou assim: pai, já pensou que pode ser um desses que assiste as suas palestras? Então, assim, a cobrança, né? Porque qual é a nossa grande batalha? É alinhar a fala, o discurso com a ação, com o sentimento. Esse é o maior desafio, né? Porque às vezes a razão a gente tem assim muito na gente, não, o que é o certo, o que é o errado, o que é o melhor, né? Mas isso é a razão, mas quando entra o sentimento, aí já fica um pouco o exercício mais difícil. Então achei interessante você ver uma criança, né? Falou para ele, aí ele parou na hora, ele não gritou, não fez nada, é verdade aí. Você está aí pregando uma mensagem, como é que é isso na prática? Então, assim, bacana, achei interessante. Você falou, eu me lembrei. Aqui eu já li. Então, vamos lá. Então, o que é o culto do Evangelho no Lar? É uma reunião semanal em família para uma leitura e troca de ideias sobre os ensinamentos de Jesus em proveito do nosso próprio esclarecimento e do lar. Quer dizer, e é uma oportunidade também que a gente tem de estar, assim, tirar aquele tempinho de um dia a cada semana para estar a família toda reunida. Né? É uma oportunidade. E às vezes ali, até sem querer, em função da mensagem que saiu de leitura daquele dia, sem querer, às vezes surgem situações do dia a dia da própria família que de repente você consegue até, como é que eu vou dizer, não é resolver, mas caminhar, digamos assim, né? Botar em discussão. No caso de uma pessoa só, ela pode fazer só também. Não, eu vou até falar isso. Assim, nada impede, ela está completamente certa. Isso, em duas situações. Às vezes a pessoa mora sozinha, né? Então ela tem que fazer sozinha. Primeiro que a gente sabe, né, que tem o plano espiritual. Sozinho nunca a gente vai estar realmente, né? Mas, assim, a gente certamente, já que eu estou falando isso, os espíritos bons vão estar aproveitando esse momento que eles sabem a hora, o dia que a gente está, o lugar que nós estamos fazendo o culto, e eles trazem os irmãos que precisarem ouvir a lição que vai sair ali. Então, assim, não existe acaso, nada é por acaso. A gente pensa, vou abrir o Evangelho segundo o Espiritismo ao acaso, mas não é. É o que a gente precisa ler, é o que a gente está precisando ouvir, ou às vezes não é a gente, é alguém que está ali junto com a gente que precisa estar ouvindo aquela mensagem. Então, são duas situações. Você pode morar sozinho, ou às vezes você está na sua família, e assim, às vezes não é a mesma, nem todos seguem a doutrina espírita, ou a pessoa não está com vontade naquele momento, não quer esse compromisso, porque é, de certa forma, um compromisso que a gente assume com a espiritualidade, né? Porque você tem dia e hora marcado, e como eu falei, eles contam no auxílio do trabalho que eles fazem com isso, com essa luz que é emitida nesse momento pela gente, pelas preces. E então, assim, a gente não pode obrigar ninguém a participar, não faz sentido isso, seria completamente incoerente, né? E assim, pode ter certeza, mesmo que você, sei lá, são 5 pessoas que moram na casa, só você que naquele momento está predisposto a fazer o culto do Evangelho no lar. Toda a casa vai ser beneficiada, todos na casa vão ser. E às vezes, com o tempo, você até percebe que isso muda, não só a vibração da casa, como das pessoas, com o tempo. Então, assim, a gente tem que ir devagarinho, né? A gente não pode desanimar, sabe? Não é fácil. Então, seguir Jesus não é fácil, mas a gente não pode desistir, tem que perseverar. Sim, mais uma mensagem em função disso do Dr. Bezerra. Psicografia também do Chico. No livro Temas da Vida. Trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar, quando estiver ao alcance de nossas possibilidades. Trazer as claridades da Boa Nova ao templo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos oferece. Porque é uma oportunidade, a reencarnação é uma oportunidade muito grande que a gente tem de nos melhorarmos, de nos acertarmos e afinizarmos com aqueles que a gente lá atrás, por algum motivo, teve problemas, né? Por isso, muitas vezes, eles vêm junto com a gente no nosso próprio lar, né? Relações de paz com filho, maridos, mulheres,
não é à toa, para que a gente possa se ajustar e se auxiliar também. Porque também nem vem sempre assim, não. Às vezes vem um espírito que é seu espírito afim, que gosta de você, que está num nível um pouco evolutivo, um pouco melhor que o seu, e às vezes ele vem na sua família para te auxiliar a melhorar, justamente pela afinidade que vocês têm, que isso te ajuda. Auxiliemos a plantação do cristianismo no santuário familiar, à luz da doutrina espírita, se desejamos efetivamente a sociedade aperfeiçoada no amanhã. Então, a gente vai observar muito isso, quer dizer, apenas cada um de nós se melhorando é que a gente vai conseguir que o todo se melhore. Então, cada um fazendo a sua parte já está ajudando bastante. O que a gente puder estar ajudando, auxiliando o nosso irmão do nosso lado, melhor. Aí sim, então vamos as finalidades, na verdade, do culto do Evangelho no lar. Finalidade: estudar o Evangelho de Jesus possibilita compreender os ensinamentos cristãos, cuja prática nos conduz ao aprimoramento moral. Né? A gente estudando, porque através dos ensinamentos de Jesus, das parábolas, por exemplo, que ele nos traz, exemplificando, claro, ele traz para os exemplos daquela época, a realidade daquela época. Quando a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos esclarecem muitas coisas de o que ele queria dizer, o que ele queria nos trazer com aquelas falas, né? Como a gente já leu agora, né? Não é assim, ao pé da letra, 2 ou 3 certinho, meu nome, né? Quando ele fala, quantas vezes você deve perdoar, e ele diz 70 vezes 7, ele quer dizer infinitamente, a gente deve estar sempre procurando perdoar. Né? Então, não tem um número certo. Né? Criar em todos os lares o hábito de se reunir em família para despertar e acentuar nos familiares o sentimento de fraternidade. Porque aí aquele momento, como eu falei, mesmo que seja um momento curtinho, pouquinho, é um momento daquela união. E que está todo mundo reunido, como a gente leu ali no Evangelho segundo o Espiritismo, pensando em Jesus, alinhado com a proposta dele de bem e de amor. Né? Pelo momento de paz que o Evangelho proporciona ao lar, pela união das criaturas, propiciando a cada um uma vivência tranquila e equilibrada. É aquilo que eu falei. Claro que se a gente conseguir que todos participem do Evangelho, melhor, né? Porque isso, ele certamente vai beneficiar todos naquela casa. E mais, eu estou falando todos na casa, mas na verdade é o seguinte, não sei te precisar, mas assim, à medida que a gente vai fazendo, porque ali é como se fosse um ponto de luz que você está fazendo ali, na sua casa, no momento que você está fazendo o Evangelho. Então, por isso que eu digo, aí os bons espíritos trazem os irmãos que precisam estar ali estudando, ouvindo junto com a gente. Então, aquela luz, ela pode expandir no nosso lar, ela pode expandir no nosso edifício, ela pode expandir na nossa rua, ela pode expandir na nossa... E daí vai, na nossa cidade, no nosso estado. Então, assim, a força da prece, da oração e o sentimento que está ali, que a gente está fazendo, unido para aquilo, é muito forte. Então, todos se beneficiam, mesmo quem não estiver diretamente participando. Não, eu passei, né? Eu pulei, né? Serve também para higienizar o lar por pensamentos e sentimentos elevados e favorecer a influência dos mensageiros do bem. Como a gente está em sintonia, a gente está em prece, a gente eleva os nossos pensamentos. Então, nós estamos em sintonia com espíritos mais altos, mais elevados. E a gente está mantendo o nosso pensamento em prece. Então, a gente atrai esses bons espíritos para a nossa casa e eles conseguem, então, qualquer energia que não seja legal, que esteja ali na nossa casa, é limpa. Então, é isso que ele está dizendo ali. Há uma higiene, quando ele diz que há uma higiene no lar, há uma higiene no ambiente. Então, assim, por isso a frequência é importante, porque quanto mais vezes a gente vai fazendo, você vai fortalecendo. É como se você fosse criando, assim, eu vou dizer assim, entre aspas, uma proteção na sua casa. Então, assim, quanto mais prece, mais forte, mais proteção. Facilitar no lar e fora dele o amparo necessário diante das dificuldades materiais e espirituais, mantendo operante os princípios de vigilância e oração. A gente já falou sobre isso, né? Que
isso a prece, de um modo geral, né? A gente está focando numa situação do Evangelho do Lar, mas a prece nos dá essa força, esse conforto na frente das nossas dificuldades, né? E a gente deve fazer conforme Jesus nos ensinou sempre, vigiar e orar. Elevar o padrão vibratório dos componentes do lar, contribuir com o plano espiritual na obtenção de um mundo melhor. Também a gente já falou. Tornar o evangelho conhecido, compreendido, sentido e exemplificado em todos os ambientes. Porque assim, à medida que a gente vai lendo, inclusive eu vou falar lá um pouquinho mais para frente, a gente vai ter o roteiro do evangelho. E uma das formas que você pode fazer é ler o Evangelho segundo o Espiritismo na sequência. Essa opção é boa porque você pode ir passando por todo o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí você vai conseguir fazer o que ele está falando aqui. Ser o Evangelho conhecido. Você vai estar lendo todo ele. Compreendido, porque à medida que a gente vai estudando, a gente vai se esclarecendo. E à medida que a gente vai lendo e relendo, é muito interessante. Você já leu aquele item. Quando você relê aquele item, você já vai, às vezes, olhando com outros olhos, à medida que você vai se aprofundando no estudo da doutrina e dos ensinamentos do Cristo, claro. E aí, consegui uma coisa que é pedida, que Jesus fez para a gente, direto. Ele sentia, ele era amor puro e exemplificava. Ele nos exemplificava o tempo todo. Ele era uma coerência total entre o discurso e a prática. E aí é onde a gente está caminhando, né, buscando chegar. Aí tem um roteiro do culto do Evangelho do Lar. Isso aqui, antes de eu até falar, eu peguei a fonte de uma cartilha que tem na FEB. Botei até o nome da cartilha aqui. Mas existem em tempos existem várias campanhas para incentivar o culto do Evangelho no lar. E tem uma campanha que eu estava vendo que foi feita pela Federação Espírita de Goiás, e teve uma fala do Haroldo Dutra, que ele diz o seguinte: a gente não pode dificultar, né? Então, assim, tem que ser um roteiro simples para fazer. Tá muito rebuscado, a gente não pode dificultar, né? Até facilitar. Então, é um roteiro para você ter de guia. Você pode ajustar com a tua realidade. Claro, respeitando o roteiro, a ideia, né? Então, você vai escolher. E aí isso aqui é importante, por isso que é importante, se for mais de uma pessoa, alinhar todo mundo. Qual é o melhor dia da semana, o melhor horário? Isso também é uma coisa, vamos supor que depois de um certo tempo aconteça, fulano agora tem um compromisso nesse dia. Tá, olha, agora eu normalmente converso com a espiritualidade. Olha, eu não vou poder fazer, eu vou trocar a partir de agora para o dia tal, hora tal. Falo assim mesmo, porque eu tenho certeza que eles registram. Então, assim, nada é impeditivo. Por isso que eu estou falando dessa flexibilidade para permitir que isso seja feito. Então, o ideal é que todos possam, naquele dia e horário, o dia e horário livre para todo mundo. Aí aqui eles sugerem mais ou menos 30 minutos. É isso que eu estou falando. Aí cada um vai ajustando, né? Às vezes cai um tema, você discute um pouquinho mais, não, sei lá, não gera muita contribuição, aí vai um pouquinho menos. Então é mais ou menos um tempo que ele dá ali. As crianças também podem e devem fazer outra coisa. Quem tem bichinho, pode deixar o bichinho participar, porque eu tinha uma cachorrinha e ela na hora do evangelho, ela ficava quietinha, ela gostava de participar. Então, assim, não tem problema nenhum também. Pode ocorrer a presença de visitantes ocasionais e, neste caso, podem ser convidados a participar. Caso não sejam espíritas, devem ser esclarecidos sobre a finalidade da reunião. Então, assim, vai que toca a campainha na hora que é para fazer o teu evangelho. É possível, né? Então, você tem as duas opções. Você pode falar para a pessoa, olha, estamos aqui no evangelho, explica o que é. Você pode participar. Se ela não quiser, você pode esperar um pouquinho, daqui a pouco a gente está aqui. E deixa ali a pessoa à vontade, de repente serve um lanche, uma coisa, e faz o teu culto do evangelho no lar, sem problemas nenhum. Há a possibilidade da reunião ser realizada por uma só pessoa, que é o que ela trouxe, né? O roteiro a ser seguido é o mesmo roteiro. Como fazer? Também, de novo, é um guia, né? Para a gente ter um roteiro, uma ideia, uma estrutura, assim.
Então, como fazer? Início da reunião é uma prece simples e espontânea. Então, por exemplo, aqui na FEB está aqui, o Evangelho no lar e no coração. FEB, é uma cartilhazinha. Se jogarem na internet, vocês conseguem. A prece simples e espontânea. Mas, isso. Então, ou vocês podem fazer como a gente faz aqui. E a gente faz assim, no modo geral, em várias outras situações também. Você pode pegar um livrinho da série Fonte Viva, como ela leu aqui, ela leu hoje a Escovinha de Luz, né? São 5 livrinhos que são o quê? São mensagens, trechos do Evangelho, e aí tem dos vários diversos evangelhos, tem da Carta de Paulo, e aí que é extraído um trechinho e Emmanuel comenta. Então você pode fazer uma leitura também dessa, que a gente chama leitura de harmonização, para você dar uma acalmada assim no ambiente, faz a prece, mas isso é opcional, tá? Não é obrigatório. Faz a prece e pode começar a reunião. Então, é recomendada a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Na FEB, na cartilha da FEB, está dizendo começar desde o prefácio, lendo um item ou dois, sempre em sequência. Porque às vezes tem trechos que são mais longos, então ele fala um item ou dois, em sequência. Mas nada impede que vocês abram aquilo que eu falei, é o acaso, porque não existe acaso, o Evangelho segundo o Espiritismo e fazer. Alguém abriu? Cada semana um familiar abre. É possível, não tem problema nenhum. Tá? Aquilo que eu falei, a gente não pode dificultar, tem que facilitar. Mas é uma oportunidade, eu, por exemplo, gosto de fazer sequência, por quê? Porque eu acho que é uma oportunidade de você estar sempre relendo todo o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque aí eu normalmente deixo, quando eu faço outra prece, aí eu abro aleatório. Mas no Evangelho eu procuro fazer isso, mas só para revisitar. Que aí vocês vão ver, que é isso que eu falei. Quando você volta naquele trecho, às vezes você já volta com um outro olhar. Mas isso aqui estava escrito aqui. Às vezes você acha que nunca nem leu aquele trecho. Nem leu esse trecho, não estava aí esse trecho e estava lá esse trecho. Mas é aquilo que a gente já leu na leitura de harmonização. Tudo são momentos, como ela falou, que as árvores, né, cada fruto tem a sua estação, seu tempo. E nós também temos os nossos tempos, porque cada um de nós traz a sua bagagem. Meu tempo não vai ser igual ao da Regina. Então é assim mesmo. Então, às vezes, naquele momento, a gente leu e nem viu aquele trecho que não falou. Eu nem li, nem vi que tinha isso aqui. Então, esse é o interessante de estar lendo em sequência. Quando você terminar, você começa de novo do início. Assim, aí você terminou de ler, faz um comentário sobre o texto lido. Devem ser breves e contando com a participação dos presentes, evidenciando o ensino moral aplicado às situações do dia a dia. Então, assim, a gente deixa ali, então, acabou a leitura, que também vocês podem revezar, cada semana pode ser um que leia. Você pode abrir para discussão sobre aquele tema. E, assim, a gente procura trazer, é isso que ele sugere, para situações no nosso dia a dia, né? Porque fica mais concreto até para a gente aplicar aquele ensinamento que está sendo trazido. As vibrações, então, assim, terminamos de conversar sobre o tema, a gente podemos estar vibrando pela fraternidade, paz e equilíbrio de toda a humanidade, por todos os governantes. Então, é como eu falei, é uma orientação, isso você não precisa ser assim 100%. Por aqueles que têm sob a sua responsabilidade crianças, jovens, adultos, pela implantação e vivência do Evangelho, pelo nosso lar, pelo lar de outros, pela nossa saúde. E aí você também pode fazer pedidos. Você pode pedir pelos seus parentes, amigos e pessoas que não participam no seu círculo de amizade e pela toda a humanidade e, eu diria, por todo o planeta. Então, assim, é um momento que você está ali sintonizado com os bons espíritos, que você pode, você sabe, sei lá, às vezes não é uma pessoa que você lida direto, sei lá, pai de um colega, sabe que está adoentado. Você pode pedir ali, fazer uma prece para que essas boas vibrações que estão sendo emanadas do teu culto possam chegar até aquela pessoa, fortalecer a pessoa, fortalecer os familiares que estão ali apoiando aquela pessoa. Então, nada impede pedir pela humanidade inteira, pedir pelo nosso planeta. Prece nunca vai ser demais. E a prece de encerramento, que também é simples, sincera, espontânea, e bastando agradecer a Deus, a Jesus e aos bons espíritos por essa oportunidade, né? Porque toda vez que a gente pode estar estudando, lendo, se reunindo em nome do Cristo, é uma oportunidade que nos é dada. E aí a gente deve agradecer e deve aproveitar.
Deixa eu só ver qual é o próximo, porque eu quero falar um negócio, agora não lembro de cabeça, chefe. Ah, já acabou. Então, deixa eu aproveitar. Não sei se alguém tem alguma dúvida do culto do Evangelho no Lar. Assim, neste momento. Tá vendo? Obrigada. Olha que eu ainda botei como observação, obrigada. Botei como observação para eu não esquecer. Então, olha só. Antes de começar, você pode botar ou uma garrafa com água, ou cada um pode ter um copinho com água, né? Porque na hora que a gente fizer a prece, a gente pede para os espíritos bons fluidificarem aquela água com tudo que a gente precisa, né? Para nos auxiliar física e materialmente, né? Se quiser, por exemplo, cada um pode ter uma garrafinha, botar o seu nome, deixar perto de si, ou um copinho perto de cada um. Aí é a critério. Não é obrigatório botar água fluidificada, mas é igual a gente faz aqui com o passe, né? Quando a gente vai embora, depois aproveita lá a oportunidade de estar com eles, com os benfeitores e fluidificar nossas águas, porque eles sabem efetivamente do que a gente precisa. Mais alguma dúvida? Não, você me lembrou, na verdade. Obrigada. Não, eu já tinha terminado, aí eu falei assim, caramba, eu tenho que falar da água. Mas como a minha cabeça é muito boa, como vocês já viram, eu falei assim, eu vou deixar uma observação e ainda vou marcar de amarelo para eu não me esquecer, imagina. Então, assim, porque é interessante, né, a água. Eu também não me lembrei da água. Porque às vezes, por exemplo, eu normalmente deixo uma garrafinha e aí eu vou bebendo um pouquinho cada dia, assim, sabe, da água. Mas, enfim. É porque eu peguei aqui do site da Federação Espírita de São Paulo umas perguntas mais frequentes sobre o Evangelho no lar. Daí eu vou compartilhar. Aí a pessoa pergunta, em viagem posso fazer? Pode fazer, não tem problema não. Não é porque você não está no seu lar fisicamente que você não possa fazer. Eu costumo fazer isso, eu levo o livro, eu faço. Mesmo que às vezes você faça um pouquinho mais curto, né? Não tem problema nenhum. E você pode mentalizar a sua casa e pedir que os bons espíritos façam, né, toda a limpeza, proteção da tua casa. Não tem problema nenhum. Para eles é tudo tão rápido, é tudo tão fácil. Eu tenho uma dúvida. Se eu souber. Eu tenho uma dúvida, não. Eu vou colocar uma dúvida. Tá. E quando você não pode estar em casa, você está no trânsito, você tem um aniversário para ir, que você não pode faltar, o que a gente normalmente faz? Eu vou ler o que ele fala aqui ou você quer que eu fale o que eu faço? Não. Eu posso até falar o que eu faço também. Ele diz assim, caso de atraso e esquecimento, né? Foi uma pergunta. Por ser um hábito novo, é normal, mas isso não quer dizer que é novo, não. Às vezes mesmo que não pode acontecer, como ela falou, um imprevisto, e você, aqui no caso é o esquecimento. Mas não nos aflijamos. Realizemos o evangelho mesmo com atraso e fiquemos mais atentos para a próxima reunião semanal. Caso persista o esquecimento, procuremos colocar um aviso em local de fácil visualização. Eu boto um despertador, não vou mentir para vocês não, eu boto um alarme no meu despertador no meu celular uns minutinhos antes, porque se eu estiver fazendo alguma coisa, eu realmente não esqueci. Eu não vou mentir, eu boto. E não nos esqueçamos de que o dia da semana e o horário mais adequado a todos os participantes devem ser escolhidos livremente, aquilo que eu falei. Então, assim, você saiu, né? No meu caso, eu faço o seguinte, às vezes quando eu sei que eu vou voltar tarde, vai ser ruim eu fazer o evangelho, eu faço uma prece pedindo desculpa e dizendo que no dia seguinte, naquele mesmo horário, eu vou fazer o evangelho. Eu faço a mesma coisa. Porque, assim, claro que o ideal é assim, vamos supor que ela sabia que ela tem um compromisso, então ela provavelmente sabe pelo menos com um dia ou algumas horas antes, ela sabe disso. Na hora que eu sei que eu não vou poder, se eu souber que eu não vou fazer, eu faço isso. Paro, a prece liga a gente com alto, olha, eu não vou conseguir fazer por causa disso, está transferido para amanhã, tal hora. Por quê? Porque eles, assim, trabalham, o plano espiritual trabalha e trabalha muito, e eles contam com esses pontos de luz, digamos assim, que a gente faz. Então, se ele já sabe que não vai estar no teu lar, porque inclusive eles se preparam e chegam, é igual aqui, eles sabem que tem essa reunião pública, eles já estão aqui bem antes da gente chegar, já estão preparando todo o ambiente para a gente, entendeu? Então, assim, eles trabalham com bastante antecedência. Então,
Não é para ser uma coisa do outro mundo, nem não é nada disso. Ninguém está livre de um imprevisto. Mas eu também gosto de fazer tipo um comunicado quando eu sei. Mas às vezes, vamos supor, eu faço às 10 horas da noite. Eu também. Vamos supor que eu durma. Já aconteceu, você perdeu o horário, não deu tempo para já avisar ninguém. Você sem querer adormeceu. Então, assim, eles também estão vendo, estão sabendo, ninguém quer, eles querem facilitar a sua vida, não nos prejudicar, sabe? É nos auxiliar. Então, se você fizer depois, no dia seguinte, ou o dia que der, porque o meu dava no dia seguinte, às vezes não dá, tem um outro compromisso, não tem problema. O importante é ter a frequência, estar buscando fazer, né? Mas eu também aviso, eu gosto de avisar quando eu sei. E quando eu não sei, antes de começar, assim que eu começo a prece, eu peço desculpas por não ter nem avisado, né? Às vezes, como eu falei, eu adormeci e aí eu não consegui nem avisar a espiritualidade. Não é que eles estão vendo tudo mais? Deixa eu ver se tem mais alguma. Sim, participação das crianças no Evangelho no lar. Então, isso aí é o que eu já falei, né? Que é importante que eles participem, que eles, desde pequenininho, a gente incentivando eles, né? Passando esse exemplo, como foi dito para as crianças. Aí tem uma coisa que eu achei interessante. Posso vibrar para os parentes e amigos que partiram para a pátria espiritual durante o culto do Evangelho do Lar? Ele pergunta. E aí ele faz menção aqui ao Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver se eu consigo, hein? Olha que eu botei uns negocinhos diferentes. Capítulo 27, item 18. Prece, o capítulo 27 é pedir e obtereis, eu não falei o nome. E o item 18 está em prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Então, o que ele diz aqui? Os espíritos sofredores reclamam preces e nós estamos falando dos nossos familiares, mas aqui é pelos mortos e pelos espíritos sofredores, tá? Então, os espíritos sofredores reclamam preces e estas lhes são proveitosas, porque verificando que há quem pense neles, sentem-se menos abandonados, menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta, reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e pode desviar-lhes o pensamento do mal. É nesse sentido que a prece pode não apenas aliviar, como abreviar seus sofrimentos. Então, assim, eu vou até ler o que ele está falando aqui. Deixa eu ler o que ele comenta aqui. Nossas preces serão sempre úteis aos nossos entes queridos. Isso lembrando que eles estão sempre vivos, tá? Eles estão vivos. Nós somos espíritos imortais. E é uma prova de amor que sentimos por eles. A saudade que sentimos revela o amor que ficou e que nos une. Podemos orar por eles em casa e no nosso evangelho no lar, sem receio de atraí-los para o local. E caso eles estejam necessitando de amparo e orientação, nossas preces poderão facilitar o socorro dos benfeitores amigos, que irão recolhê-los e encaminhá-los em segurança para as colônias espirituais onde serão auxiliados em suas necessidades individuais. Devemos evitar o desespero e a revolta, sentimentos que desequilibram a nós e a eles. Ao orarmos por eles, estaremos levando ânimo, coragem, carinho, revitalizando suas forças e dando-lhes a alegria de serem lembrados. Por que ele está falando aqui? Porque a gente não sabe, como eu falei, cada um de nós está num nível espiritual, então a gente não sabe em que nível está. Então, assim, mas a prece vai sempre beneficiar, nunca vai ser uma coisa que não vai auxiliar. A gente tem aqui na casa, às quartas-feiras, hoje vai ter, que é quinzenal, online, 9 às 10h30, o estudo do livro Céu e Inferno, da Allan Kardec. E no livro Céu e Inferno, assim, a segunda parte do livro nos é trazido, eu já até comentei isso aqui, nos é trazido assim, vários exemplos de irmãos que já estão no plano espiritual. E assim, e quase em todos você vê a menção deles da prece, pedidos de prece. Então, como a prece auxilia? Auxilia e auxilia muito. Eu acho engraçado, eu me lembro sempre, tem um trecho, não sei se vocês já assistiram o filme ou leram o livro Nosso Lar, né? Mas aí no filme tem um trecho
que o André Luiz descobre que tem só uma senhorinha que ora por ele. E o mais engraçado é que ele era médico, essa senhorinha, ele atendeu durante anos o marido dela, que era doente. Só que era assim, ó, ainda tem a fulana. E ele atendia assim, para ajudar, né? Porque aí ele... E aquela senhora, você vê a gratidão daquela pessoa, porque às vezes, a verdade seja dita, você nem... Que é o ideal, você, não é o caso dele assim, que ele não estava nem fazendo, pensando mesmo em nada, mas que a gente faça sempre o bem sem querer nada em troca. Faz e deixa, porque assim, aquele bem sempre vai falar a nosso favor. Sempre, onde quer que seja. Vai estar sempre contando ponto para a gente. Então, quer dizer, aquela senhora ficou grata a ele, então porque ele atendia o marido dela, né, para ajudar. Então, ela orava por ele via no plano espiritual. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque é uma coisa que eu comecei a incluir nas minhas preces, assim, eu peço pelos que não tem quem faça uma oração. Quem está no plano, mesmo aqui, não só desencarnado, não. Quem está aqui no encarnado, que às vezes não tem quem faça uma prece. Então, assim, eu sempre peço pelos que não tem quem faça uma prece por eles, que aquela vibração possa chegar neles também. Porque a prece ajuda muito, sabe? Muito mesmo. Então, eu acho que é isso, assim. Não sei se tiver mais alguma dúvida, se eu souber também. Então, obrigada, boa tarde. A gente só pode lembrar que existem uns livrinhos infantis sobre o Evangelho no Lar, né? Para criança, né? Existe livros infantis. É o linguajar deles, né? Porque eles não vão entender. É verdade, existem livros espíritas infantis que podem ser incluídos na leitura do Evangelho no Lar, porque aí fica uma leitura mais acessível a eles. Isso também tem, em alguma pesquisa que eu fiz, orientação, é verdade. Aqui já teve, mas eu acho que acabou. Quando tinha evangelização aqui na casa. Sei dizer. Mas isso, até se alguém tiver interesse, pode se informar na biblioteca que a Roseli vê, né? E a outra coisa que você falou, eu esqueci, fundamental. Hoje é quarta-feira, às 8 horas, a gente tem o culto do Evangelho no lar nosso, virtual. Quem tiver inscrito no nosso grupo de recados, a gente manda uns 10, 15 minutos antes, a gente manda toda semana, toda semana, quarta-feira, 8 horas da noite, o link é virtual, quem quiser participar, é um convite que fica, né? E aí, de repente, se ainda não faz, eu não sei se já fazem o Evangelho no Lar, mas se não fizer, para conhecer, né, a dinâmica, digamos assim. É legal que é muita gente, aí todo mundo pode dar opinião. Todos podem contribuir, assim. Aí são olhares diferentes, que eu acho que esse que é o grande legal da gente estar fazendo várias pessoas, né? No caso da família também, né? Você trazer o olhar de cada um. É isso, gente. Uma boa tarde e obrigada. Antes da prece final, eu vou ler aqui uns avisos. Bom, como ela já falou, quarta-feira, além da nossa palestra de 3h30 a 4h30, nós temos de 8 às 8h45 o Evangelho online, e de 15 em 15 dias, 15 em 15, né? 15 em 15. De 9 às 10h30 o Estudo do Céu do Inferno, também online. Aos sábados, às 4 horas, nós temos a evangelização, que é a parceria com os tarefeiros, que é ali na esquina da São João Batista. E aos domingos, 8h30 da manhã até 9h30, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, que é presencial. Depois de 10 às 11, a palestra de domingo e os passos, também presencial. E 11h30 a 12h30, Cartas de Paulo, que é online, também é o do mesmo jeito, né? Manda um linkzinho. Mas aí tem que se inscrever, porque aí é um grupo separado. Cartas de Paulo, o Céu e o Inferno, aí tem que dar um nome lá na secretaria para poder... O celular. Também, se quiser dar agora, a gente também Nós temos também, aos domingos de manhã, um mercadinho, que as pessoas compram o alimento e a gente junta para doar para os assistidos aqui da casa. Temos a biblioteca, que você se inscreve, aí você pode pegar os livros. A nossa biblioteca é bastante farta e variada, viu?
Que mais? E o atendimento fraterno, a gente também faz, quem precisar, tem que dar o nome na secretaria e no domingo de manhã nós fazemos esse atendimento fraterno, tá? Então, vamos fechar nossos olhos e levar o nosso pensamento ao nosso Mestre e agradecer a grande oportunidade que nos foi concedida de aqui estarmos mais uma vez, estudando, aprendendo, ampliando a nossa visão sobre o mundo espírita, sobre o nosso mundo. E queremos, então, pedir ao nosso Pai proteção para todos nós, para que possamos levar para os nossos lares esses fluidos benfazejos que aqui adquirimos, para que possamos repartir com todos aqueles com os quais convivemos. Que a tua paz, Mestre, possa permanecer em nossos corações, hoje e sempre. Graças a Deus.